Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar mais uma história. E o título da história de hoje é A Mudança de Flor Bela. E começa assim: Sempre soube que era adotada, mas minha família não me diferenciava das demais pessoas. Existia um grande jardim em minha casa. Podia me alimentar de tudo, sem ser caçada por predadores. Sei, segundo relatos, que vim do Rio de Janeiro, mas não tenho nenhuma lembrança da cidade maravilhosa. Mas até hoje, acho que isso está no meu sangue. Adoro feijoada e não posso escutar uma cuíca que começa a sambar. Me sinto solitária às vezes. Sou muito pequenina. Os gatos, cachorros, patos e galinhas não têm muita paciência na hora de brincar comigo. Há pouco, escutei uma conversa da mamãe Benta com Jurema, minha madrinha, disse ela. Benta, quando você vai contar a verdade à Flor Bela? Você precisa ter coragem, pois os anos estão passando. Algo precisa ser feito, pois nada vai mudar isso. Você sabe da família anterior e do nosso caçador de borboletas raras, o nosso vizinho Ricardo. Quando a menina Flor Bela for para o casulo e se transformar em borboleta, como vai escondê-la? Pois o caçador irá abatê-la e colocá-la em um quadro, que estará exposto em galeria para vendê-la a um colecionador. Senhor Ricardo vive disso, e seus antepassados viviam e vivem disso até hoje. Benta, Flor Bela vem de uma linhagem de borboleta Alexandra, que é muito rara, a maior do mundo, que foi descoberta em 1906. Benta pergunta: por que colocaram esse nome nela? Foi uma homenagem à esposa do rei Eduardo VII do Reino Unido. Para você ter uma ideia, a envergadura das fêmeas chega a 31 centímetros. Os machos são menores, tanto um como o outro vivem na floresta tropical de Nova Guiné. Se alimentam de plantas comestíveis e frutos encontrados no chão. Tão diferente da nossa menina, que se alimenta de feijoada e cai no samba de cuíca. Isso está na alma dela. Ainda bem que não afetou sua diabetes, que está controlada. A genética às vezes se torna bi, pois o pai de Flor Bela era da borboleta coruja, não tão rara. Por isso, herdou diabetes e pressão alta do seu pai. Ele comia muita folha de fumo. Era um homem viciado. Teve na velhice Alzheimer. Muitas vezes, voando, gritava da mata: traz a erva! Dália, sua esposa, morria de vergonha. E foi assim até ele morrer. Antes da sua morte, saiu no bloco de carnaval da Mangueira. Ele era muito bom de samba no pé. Sabe como é? Carnaval, folha de fumo, país tropical, fez com que ele deixasse um ovo no Copacabana Palace, onde adorou o hotel. Assim nasceu a nossa Flor Bela. Ele e Dália, jovens, esqueceram o ovo no hotel. Estavam embriagados. A direção do hotel chamou, quando eles foram embora, o conselho tutelar, que encaminharam o ovo até virar larva. E se não fosse aquela excursão na Quinta da Boa Vista, não teríamos condições de achar e adotar Flor Bela. Falando em Bela, ela está largatinha, menina moça. Ainda bem que não tem nenhum vício como o dos seus pais. Faz aulas de piano e toca muito bem com os pés. Fiz questão de matricular ela no conservatório, pago pouquinho. Ela ganhou uma bolsa de 50% de estudo de uma lagosta da Vila Tupi, que tem um conservatório em Praia Grande. Ela assistiu a uma única apresentação de Flor Bela e disse que a menina tem talento. Aquele apartamento que tem em Praia Grande fica só fechado, ainda mais agora com a pandemia. Comadre, não se preocupe. No momento certo irei contar toda a verdade à Flor Bela. Ela é uma menina muito boa, compreensiva, vai aceitar. Bom, Benta, já me vou. Tenho que fazer janta. Até a próxima, querida.
Flor Bela ouvia tudo bem quietinha e isso a deixou preocupada em virar borboleta nos próximos meses. No dia seguinte, ao acordar, foi logo arrumar as cortinas do quarto, quando avistou o Sr. Ricardo conversando com seu filho Luiz. Nem imaginava o que eles estavam conversando, mas acho que não era sobre mim. Afinal, acabei de descobrir tudo sobre mim há pouco tempo. Os dias estavam passando. Preciso me livrar dessa preocupação. Vou tomar café e tocar piano para me desestressar. Luiz não pôde evitar aquele som maravilhoso que vinha da casa de Dona Benta. Ele, assim como Flor, eram solitários e caseiros. Fingiu que estava empinando pipa e ficou em cima do muro de Dona Benta. Claro, pela janela da sala, Flor Bela percebeu o jovem. Deu um tempo e se aproximou do muro. Luiz avistou Flor e disse: Oi, tudo bem? Prazer, me chamo Luiz, e você? Bom, para muitos sou Flor, porque meu nome é Flor Bela. Legal, bela como você. E Flor ficou vermelhinha de vergonha. Esse dia ficou inesquecível e eles passaram a ter uma amizade quase que constante. Resolveram se comunicar de um jeito diferente. Luiz passou a tacar pedrinhas no telhado. Esse era o sinal para o encontro deles, pois o pai de Luiz o sugava em afazeres da sua casa e seus negócios. A perda da mãe de Luiz os atarefava muito. Luiz fala a Bela: Meu celular quase sempre está sem crédito. Devido à correria, nem posso responder. Flor diz: Igual o meu. Também, Luiz. Vive sem crédito. E Luiz fala: Por isso a ideia das pedrinhas no telhado é ideal para podermos conversar. Bom, Flor, meu pai irá expor trabalho hoje na galeria. Vamos aproveitar esse tempo para conversar sobre nós, já que somos amigos. Isso é muito importante. Desde que minha mãe morreu, tenho tido uma vida de adulto. Fazer o quê, né? Precisamos sobreviver até quando Deus quiser. Claro, eu sou filha única mulher. Você guarda um segredo? Fui adotada ainda na casca e sou carioca da gema. Nossa, você nasceu na cidade maravilhosa? Pena que agora está muito violenta. Ah, todo lugar, as metrópoles, queira ou não, isso acontece, faz parte. Os dois já se encontravam em uma grande intimidade quando ouviram o pai de Luiz chamar por ele. Luiz, meu filho, você está aí no quintal? Estou indo. O senhor não foi na exposição? Foi cancelada, ele disse, pois a Marchão perdeu um parente em um acidente horrível de carro na Dutra. Nesse instante, Luiz nem percebeu que Flor Bela se escondeu em uma grande folha verde. Parecia até a torcida do Palmeiras no Pacaembu. Ela escutou tudo o que o Sr. Ricardo falou para Luiz. Olha, filho, eu preciso urgentemente capturar uma borboleta da espécie Alexandra. Mais ou menos ainda tenho 2 meses para conseguir isso. As contas estão altas e precisamos fazer um inventário de sua mãe. Flor Bela sentiu na pele, lhe deu logo tremedeira e ânsia de vômito, pois Luiz ainda não sabia das suas origens, mas ela já se sentia correndo perigo. Passou o dia, Flor esperava a pedrada no telhado para se encontrar com Luiz. Tum, 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 é o Lu, esse meu telhado fala. E logo lá estavam conversando. Luiz falou para Bela: Vou ter que ir para a escola. A professora vai falar da feira de ciências. Quer ir comigo, Flor? Você pode se esconder na minha lancheira, disse Flor. Ótimo, vou pedir à minha mãe e volto logo para irmos. Ninguém pode te ver, senão vou ser expulso do colégio. Mas que azar! A aula aquele dia era sobre borboletas raras. Quando a professora focou o assunto
nas borboletas raras, faltando um pouco para a aula terminar, Flor teve uma ideia. Amassou o guardanapo do lanche de Luiz e jogou em cima dela. A professora parou a aula na hora. Ele não podia saber da importância e raridade dos seus antepassados. Sabia da necessidade financeira da família de Luiz e, para completar, minha mãe se preparava ainda para me contar toda a verdade. Já gostava muito de Luiz. Ele iria ficar dividido. Dona Isolina parou a aula e Luiz foi para a diretoria e foi suspenso 3 dias. Ele tentou argumentar, dizendo ser inocente. Irritada, Dona Isolina disse: veio da sua direção e chega de mentiras esfarrapadas. Voltaram os dois para casa. Luiz ficou triste, muito triste com Bela, e ela logo percebeu. Perdão, meu amigo, não pude me conter. É caso de vida ou morte. Você quer me dizer por quê? Meu pai vai ficar muito irritado. Ele vai me matar. Sempre fui um aluno disciplinado e com boas notas. Já eu tiro vermelha e às vezes cabulo aula. Colo nas provas, né? O que domino bem é a música que toco com os pés, né? Luiz, quer que eu fale uma mentirinha pro seu pai ou você fala para ele? Não, Flor, não podemos mentir nunca. Isso é errado e desagrada o Papai do Céu. Mas como vai fazer? Seu pai tem que assinar a advertência ou outro responsável. Vamos pensar. E não é que Flor Bela teve uma ideia? Sua mãe assinar como responsável. Isso ausentaria seu pai de aborrecimentos e você ficaria lá em casa os 3 dias no horário da aula. Mas será que sua mãe vai aceitar isso? Diz Luiz. Para te salvar, sim. Eu explico o motivo para ela depois, porque fiz isso. Então tá, mas eu aguardo você jogar pedrinha no telhado. Nesse intervalo que meu pai for no mercado, conversamos disso. E se sua mãe vai aceitar me salvar. Flor entrou gritando em casa. Sua mãe disse: Flor, você viu algum fantasma da bananeira de casa? Não, mãe. Preciso que você me ajude em um BO. Eita, lá vem bomba. Não, mãe. É só um traque. Flor contou todos os detalhes para sua mãe, que havia escutado a conversa dela e sua madrinha e já sabia de tudo. Bom, filha, se eu estivesse lá, não teria tirado só o guardanapo, e sim a carteira do Luiz. Porque, nossa, ali mesmo a professora poderia te mandar pro Ibama, sabendo da sua raridade. E o pai de Luiz poderia dizer que você era dele, pois estava com seu filho, ele sendo caçador e colecionador antigo da cidade. Além disso, filha, ele já foi premiado muitas vezes, até internacionalmente. Isso é o seu ganha-pão. Flor fala, e o meu fim se você não me ajudar. Já estou dentro, filha. Trago Luiz com o papel da advertência. Irei à escola e ninguém ficará sabendo. Mas não vá mais à escola, pois o menino precisará de um tempo para aliviar a barra. Senhor Ricardo é muito bravo. Sofre com a perda da esposa que foi picada pelo escorpião-rei, que não tinha nada a não ser veneno. Na tarde seguinte, no horário da aula, Luiz foi à casa de Flor e seguiu os dois para a escola. Luiz voltou com Benta, permaneceu na casa dela até o horário da aula terminar. Passando 2 dias, todos ali foram surpreendidos com a grande tempestade de granizo. Junto com tudo isso, falta de energia e suas pingueiras na casa de Flor. Dona Benta colocou vários baldes pela casa. Flor ria escondido. Claro, eram telhas que eram tantas pedradas que as telhas não suportaram. Flor não queria chatear a mãe,
que ligou para o pedreiro Elcio no outro dia vir arrumar o telhado. A água era tanta que Dona Benta usou os baldes para lavar a garagem. Passando alguns dias, Luiz passou a jogar pedras menores, mas isso fez com que Flor não o atendesse. Foi aí que ele ficou intrigado. Pensava que sua mãe a proibiu de sair de casa. Pegou sua melhor pipa e a direcionou na janela da sala. Cortou a linha da pipa e foi certeiro. A pipa caiu na sala com um bilhete de Luiz, dizendo: "O que aconteceu? Faz 3 dias que atiro pedras e você não sai? Sua mãe está zangada? Olha, meu pai vai chegar daqui a pouco. Amanhã te vejo antes de ir para a aula. Se o meu pai ficar em casa, solta uma pipa preta para te avisar." Na manhã seguinte, como ele saiu, Florbela se dirigiu à casa de Luiz. Ele achou Florbela muito triste e perguntou: "Aconteceu alguma coisa?" Ela respondeu: "Nada não." Ele disse: "Pode confiar em mim, Flor." "Tá bom, mas guarda segredo para sempre, junto com aquele que disse que sou filha adotada?" Lembra do episódio da escola que você foi suspenso e aquela conversa que escutei do seu pai e você sobre borboletas raras, sobre a necessidade financeira de vocês e dele ter que capturar uma Alexandra rara para vender na exposição? Fora a conversa que escutei da minha mãe com a minha madrinha, estou em choque. Por isso aquele dia falei para você que era caso de vida ou morte. No caso, você pensou na suspensão no colégio e eu interrompi a professora, porque foi como se ela estivesse decretando minha morte. Luiz, sou descendente da borboleta Alexandra, a mais rara do mundo. Descobri há pouco tempo pela minha mãe adotiva. Me calei porque fiquei apavorada. Seu pai, um caçador antigo de borboletas raras, vocês vivem disso e precisam agora mais do que nunca capturar uma rara para pagar o inventário da sua mãe e as outras contas. Então é isso que te aflige, Flor? Você esqueceu que somos amigos? Amo muito você e vou te ajudar. Sei da necessidade da minha família e de quanto meu pai precisa de mim, mas nunca quis ser como ele. Por isso estou estudando muito para trabalhar com fotografia. Vidas são preciosas e Deus nos dá uma vez. A segunda vez estaremos vivendo com ele sem separação. Calma, minha doce Flor. Vamos traçar um plano. Afinal, meu pai manda eu caçar as borboletas pela vizinhança. E você ainda não foi pro casulo. Assim ganhamos tempo. Todos os dias, da janela de nossa casa, meu pai, de binóculo, olha todos os jardins. Incrível! No seu jardim, perto do meio-dia, tem centenas de borboletas perto da cozinha junto com sua mãe, que dá alguma coisa a elas. O que a sua mãe dá para elas? Luiz, são cestas básicas devido à pandemia e também máscaras e álcool gel. Meu pai afirmou, não são raras as que vão na sua casa. Eu sei, mas se eu me transformar, serei uma Alexandra legítima. Realmente estamos diante de um problema difícil, mas vamos superá-lo. Flor, não vou esconder nada de você. O meu pai está com um quadro pronto. Deixou um espaço no meio para ser colocado uma Alexandra. Quando conseguir, ele levará no vidraceiro e depois para a exposição, daqui 2 meses, com a venda já certa. Estou frita, diz Flor. Não, meu bem, tive uma grande ideia. No porão da minha casa tem uns 10 quadros que o meu bisavô deixou como herança. E um deles tem uma Alexandra. Vou pegar ela e colar no quadro do meu pai. Levar no vidraceiro, ele vai ficar muito feliz. Flor responde,
Tudo bem, mas como você vai colocar outra depois no lugar, caso seu pai vá no porão limpar? Querida, já pensei nisso também, mas eles são tão antigos e as molduras no geral estão contaminadas por cupins e traças. Quando ele descobrir, a culpa ficará na mal conservação do porão e na umidade de anos daqueles quadros. Nossa, Luiz, que fantástico! E como eu fico depois que sair do casulo e me tornar uma Alexandra rara? Também já pensei nisso, minha linda flor borboleta. Vou com você e sua mãe no cabeleireiro, no shopping, tingir as suas asas de uma cor de borboleta sem valor. Então você poderá voar, viver, me amar tranquilamente no jardim, e meu pai nem vai ligar. Apesar que para mim todas as borboletas são lindas e estão sempre na mira da minha máquina fotográfica. Deus fez elas para enfeitar o mundo e as flores. Você sabe, de 3 em 3 meses precisará atingir as suas asas. No outro mês, senhor Ricardo expôs o quadro e vendeu muito bem, pagando todas as suas dívidas. Alexandra nasceu, azul, linda e grande. Com a caixinha que Luiz ganhou do seu pai pela venda do quadro, ele e Flor foram no Play Center andar de montanha-russa e roda gigante. Luiz não teria melhor companhia, pois naquele momento a roda gigante quebrou. Flor abraçou Luiz, voou daquela altura até o chão, sem se machucar. Depois foram ao cabeleireiro para realizar o tingimento, como combinaram. Senhor Ricardo, no outro dia, avistou Flor e disse ao filho: Nossa, que borboleta linda, mas estranha por aqui. Parece uma coroa que tingiu os cabelos de branco. Luiz riu, pois sabia de tudo, de que era Flor, claro, e seria para sempre a flor mais linda e bela de Luiz e do jardim de Dona Benta.